cá para não atrapalhar a apresentação. Prazer, Paulo, Ingrid e Cláudia, obrigado pelo convite. Federação, é um prazer estar aqui com vocês. O painel é sobre o ESG, colocação exemplar do Paulo agora sobre o olhar da governança para a saúde suplementar. Eu sei que a Ingrid vai abordar a questão da sustentabilidade, inventar um monte de coisa. Eu vou ficar no meio dos dois, um pouco nessa questão do social, talvez, e abordar aqui um pouco como é que nós estamos vendo, nós da iniciativa privada, que estamos desenvolvendo tecnologia, estamos entendendo esse ambiente e como é que nós estamos nos posicionando para que a gente consiga, de alguma maneira, avançar efetivamente frente aos desafios que nós temos na sustentabilidade dos negócios. Basicamente, quando a gente vai falar em sustentabilidade, eu não vou ficar falando de vários temas, eu vou falar de 3. A questão da receita, ou seja, o desafio da receita, nós aqui dos hospitais, etc., nós temos os vários problemas de atualização de tabelas, no caso SUS, a questão das glosas, das sinistralidades, nós temos a questão das fontes alternativas de receitas, como é que eu vou conseguir fechar as contas, nós que temos hospitais operando. Essas são 3 temas importantes. Do ponto de vista do olhar de custos, é fácil. A inflação de materiais e serviços, uma inflação que todos aqui sabem muito bem a dificuldade que é lidar com isso. As grandes questões das ineficiências operacionais. Eu vou falar um pouquinho sobre desperdício sistêmico, um trabalho que foi recentemente publicado, que é bastante interessante. A questão dos desperdícios como um todo, do ponto de vista da cadeia e de atendimento. Temos vários outros desafios. Temos os desafios da regulamentação, nós temos ministérios, temos Anvisa, temos acreditações, LGPD, ou seja, não nos faltam coisas a fazer. Temos as questões dos desafios dos impactos econômicos, políticos, reformas, pisos e assim por diante. Temos diversos outros temas. E temos também um desafio da qualidade da assistência prestada. E é um pouco sobre isso que eu queria falar, que eu percebo hoje, que existe, na verdade, se vocês virem aqui, eu até usei uma foto de ontem, de uma apresentação da Planesa, do Marcelo aqui, que falava o seguinte, falou, pessoal, não existe mais receita extra. O que nós temos que fazer é como é que nós vamos lidar com a realidade que nós temos hoje. E isso eu queria comentar que eu acredito que vocês devam ter tido acesso a esse trabalho que foi publicado há alguns anos. Nós estamos falando que aproximadamente 53% das despesas do sistema são desperdícios. Isso é um estudo publicado já há um ano e pouco, um estudo bastante interessante, ou seja, nós estamos falando de um trabalho que é bottom-up, não é uma análise macro, é em cima de casos reais, extrapolados, etc. Estamos falando de 4 milhões de altas, 16 milhões de vidas, ou seja, é um trabalho bastante sério que traz para a gente uma perspectiva de que algo deve ser feito. Se você olha isso do ponto de vista de eficiência, o que está acontecendo? Nós temos, desse total de 53%, aproximadamente 49% está relacionado à ineficiência no uso do leito. Que em 13% em falhas no processo de alta segura. 11,5% relacionado à atenção primária, ou desvios, equívocos e desperdícios no atendimento primário. Ou seja, nós estamos falando de cifras extremamente relevantes e importantes para um sistema que vive oprimido pela falta de recursos. E olha o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que com os ativos que nós temos hoje, a gente conseguiria atender aproximadamente 2,16 milhões de leitos extras na cadeia. Eu poderia atender 6 milhões e 250 mil pessoas novas com a estrutura que está aí, se eu não tivesse tanto desperdício. Então, eu acho que é um pouco aí. É aí que já está o dinheiro. É aí que nós devemos olhar. Nós temos que olhar para uma questão de eficiência. Eu venho como um outsider do segmento, eu venho da área de gestão, fui consultor, fui sócio de grande consultoria, tenho uma startup que eu sou investidor e sou CEO, focada exatamente nisso. Como é que a gente agrega valor efetivo? E eu acho que a pertinência é o tema que mais simplifica para mim o que pode ser feito. E aí, a gente entra num tema delicado, que é o trade-off que existe entre o provedor do serviço e o pagador do serviço.
É um trade-off que tem no mundo. Eu estou nos Estados Unidos, isso acontece em qualquer lugar do mundo, isso faz parte desse modelo que está em transição. E eu acho que nós temos um problema exatamente de modelos mentais. Existe um problema no segmento de um modelo mental de conflito. A grosso modo, de maneira muito simplificada, o cara que tem o ativo, ele tem que maximizar o uso do seu ativo. Eu trabalhei para as grandes empresas brasileiras nos últimos 20 anos, fazendo projetos de transformação para maximizar a utilização dos ativos. É normal, é assim que funciona. E eu tenho também, do ponto de vista de quem paga por esse serviço, um sentimento de que eu preciso minimizar essa sinistralidade, eu preciso minimizar esse custo de atender, de servir. E essa é uma coisa que faz parte e está no mundo inteiro. A gente está falando muito hoje sobre a efetividade, essa palavra neste palco aqui ontem surgiu diversas vezes, eu acompanhei, a efetividade do atendimento, e é a base do modelo de valor, medicina baseada em valor. O VBHC é exatamente isso, como é que a gente consegue ser efetivo. E na minha visão, nesses anos em que eu estou, nesses 7 anos que eu estou imerso nesse segmento, me parece que a pertinência do cuidado talvez seja a única solução. O ser pertinente nada mais é do que saber exatamente o que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer e com que recurso. É tão simples quanto isso. Os recursos, nós já vimos, já estão aí. Teoricamente, a gente conseguiria dobrar o alcance ou dobrar a qualidade com os recursos que já estão dados, né? Então, eu acho que esta é uma certa provocação que faz muito sentido para a gente. E se você olha, por exemplo, para aqueles números que eu acabei de mostrar, e aí eu vou ter que concretizar isso em alguma prática, isso é um exemplo do que a Brain4Care trouxe quando fez essa inovação. A Cláudia até pediu para eu contar um pouquinho da história, eu não vou aborrecê-los com isso, mas talvez seja importante vocês saberem que um cientista brasileiro provou que o crânio pulsa. Não sei quantos médicos nós temos aqui, não sei se vocês sabem disso, mas o crânio humano pulsa. E este pulsar diz muito sobre a saúde cerebral das pessoas. E está relacionado com diversas patologias, condições clínicas, mas eu não vou aborrecê-los com isso. Mas esse é um estudo que foi feito por uma grande rede brasileira que utilizou o nosso sistema durante um período razoável. E olha que interessante, giro de leito de 16%, otimização de 62% na alocação de recursos, tanto os exames laboratoriais quanto fármacos, aumento de 53% na alta segura, olhando única e exclusivamente para as questões neurológicas, tá? Não é a solução, não estou falando aqui que nós temos a solução, mas do ponto de vista dos distúrbios neurológicos, que eu não sei se vocês sabem, mas é a primeira causa de disability no mundo e a segunda maior causa de morte, são distúrbios neurológicos. Tem um artigo do The Lancet muito bom sobre isso. Acredito que isso deva ter um impacto sistêmico bastante relevante para os nossos hospitais. E como é que essa inovação surgiu? Aquilo, eu fiz me perdoem a brincadeirinha aqui, mas, entendeu? É isso que o professor Sérgio Mascarenhas, um carioca famoso, um cientista falecido há 2 anos, provou que o crânio pulsa, e em cima disso a gente desenvolveu um sensor de alta tecnologia que capta esse sinal, conecta com um tablet, que compartilha com numa cloud, que tem inteligência artificial, que faz análises e gera uma informação muito rápida, muito simples e muito valiosa, mesmo que nenhum de nós, eu sei, mas mesmo que a maioria ainda não saiba que isso é possível, que isso existe. Ok? E foi exatamente isso que a gente fez, disponibilizou essa tecnologia, e isso aqui, eu acho que tem muito a ver com a essência do que é ser efetivo, ou do que é a gente conseguir ser pertinente no cuidado. Esse daqui, eu faço muita pesquisa científica no mundo inteiro, em vários lugares. Esse aqui é a primeira publicação no mundo sobre um índice do que é complacência intracraniana. Não vou aborrecê-los com esse tema, mas acreditem, é muito importante, muito sério, e é por isso que nós estamos nos principais centros de pesquisa no mundo, porque isso é importante. Agora, olha que interessante, eu pego, isso aqui ele não tem pointer, né? Não tem. Ok, olha que interessante, do ponto de vista do valor preditivo negativo, que é aquela capacidade que você tem de saber quem não tem problema, esse
esse indicador aqui, essa escala, que nós inclusive patenteamos, é uma patente brasileira, é uma escala que você coloca o sensor, ela gera um número, e conforme aquele número, se aquele número der 0, é 100% de descarte daquela pessoa, aquele que ela tem algum problema neurológico. Você consegue fazer uma triagem extremamente precisa no point of care, que seja no ponto de atendimento, seja na emergência, ou seja, você consegue saber exatamente se tem ou não um problema. Eu não sei se vocês sabem, eu não tenho esses dados no Brasil, mas eu estou muito focado nos Estados Unidos nesses últimos meses aqui, acabei morando lá um período. 82% de todos os recursos utilizados no primary care, no primeiro atendimento, que aqui a gente chama um pouco às vezes de OPA, etc. 82% dos recursos que você utiliza não precisavam ser utilizados. É muito desperdício. Ok? Então você imagina que você consegue, do ponto de vista de tecnologia, ter uma informação muito fácil, e do ponto de vista, isso populacional, e do ponto de vista do indivíduo específico, ou seja, em cima do falando de triagem, do ponto de vista do valor preditivo positivo, eu consigo no outro extremo, para um indivíduo, ter um indicador extremamente preciso do nível de gravidade que ele se encontra. Isto é, basicamente, evitar um monte de complicações, etc. Tal. Eu não vou falar muito sobre isso, mas achei que era importante compartilhar com vocês. Ok? Isso não é à toa. E aqui nós temos um problema. Uma descoberta brasileira científica extremamente relevante no mundo, é a única, a primeira, tal, tem um monte de coisa bacana aqui, mas ela só foi possível porque eu consegui articular um conjunto de investidores que banca um monte de coisa. Hoje eu tenho clientes, eu tenho mais de 20 mil pacientes monitorizados, estou presente em vários lugares do mundo, nos principais, eu estou em Stanford, estou em Cleveland, estou em Johns Hopkins, assim como eu estou no HC, estou no Ciro, tem um monte de lugares que nós estamos, e publicamos 65 artigos nos últimos anos. Olha a curva de crescimento, por quê? Porque é base científica. Temos um problema de política pública de incentivo, porque eu tive que ir atrás de pessoas para conseguir fazer um instituto de pesquisa para conseguir fazer com que essa realidade acontecesse. E aí nós temos várias opiniões, e hoje eu já tenho 30 milhões de pulsos, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas com esses 30 milhões de pulsos e com inteligência artificial, nós estamos descobrindo várias questões importantes do ponto de vista da saúde neurológica das pessoas. Ok? Então, para fechar aqui, eu queria deixar claro que a pertinência, ela é efetivamente geradora de valor sistêmico. Eu estou falando especificamente da neurologia, mas tem diversas outras. Eu acabei de vir agora dos Estados Unidos com uma inovação japonesa na área de prevenção de câncer de mama, que é uma coisa assustadora. No futuro, eu espero que só vai ter câncer de mama quem realmente não tiver acesso. Essa é a verdade, nós temos a barreira hoje ao acesso. Então, a pertinência no cuidado, ela tem algumas coisas importantes. Ela fortalece a conduta acertada, se você antecipa o assertivo, você reduz o uso inadequado dos recursos, você melhora a qualidade do cuidado, você faz a intervenção no momento oportuno, ou seja, aquela questão do momento, e isso tem impacto direto no nosso negócio. Aqui a sustentabilidade dos negócios de saúde depende de você ser mais resolutivo, de você reduzir os desperdícios e gerar mais eficiência sistêmica. É business as usual. É assim que funciona em todos os segmentos. Eu nunca tinha trabalhado no segmento da saúde e estou achando maravilhoso e um mundo de oportunidades. E do outro lado, evitar as condutas equivocadas. A neurologia ainda é uma caixa preta no mundo da ciência. Eu faço pesquisa em todos esses centros do mundo e eu não pago um centavo, até porque uma empresa pequena, startup, não tem dinheiro para pagar pesquisa no Johns Hopkins, nem na Cleveland Clinic. Mas eles têm interesse porque é muito inovador. E por quê? Porque a gente tem aqui uma característica interessante que é de ser preventivo. Eu consigo ver coisas que ninguém vê, então eu evito o agravo neurológico. Para quem conhece da importância e da relevância do agravo neurológico na saúde como um todo, vai entender, eu evito intercorrências, eu evito óbitos, eu evito sequelas e assim por diante. E isso tem impacto onde? Reduz o risco, reduz a sinistralidade e melhora as casuísticas de agravo que na neurologia são muito sérias. E isso tudo está diretamente associado tanto à segurança do paciente, do ponto de vista
né, do que interessa para a gente realmente colocar no centro e também amplia a competitividade e a rentabilidade dos nossos negócios. Tudo bem? Talvez a minha mensagem tenha ficado um pouco fora do tom da agenda, mas eu tentei minimizar um pouco e agora a Ingrid pode recuperar. Muito obrigado.